Então, assim, eu gosto de iniciar falas pensando em questões disparadoras, né? Então, eu selecionei 3 questões para falar sobre essa questão da neutralidade. Vou ler para vocês. Primeira pergunta é: qual o contexto de emergência dessa presumida, porém muito viva e trivial, ideia de neutralidade do analista? Quais as consequências clínico-políticas advindas dessa possibilidade de um analista ou de uma instituição julgar-se neutro? A gente, quando pensa em neutralidade, costuma pensar na neutralidade do analista, né? Eu gosto de pensar também no sentido mais amplo e coletivo das instituições, que elas também se posicionam, ou não, né, dentro da psicanálise, e elas também, muitas vezes, eu vou trazer esse ponto aqui, já na sequência, se julgam neutras, né? E afinal, né, por fim, depois dessa fala, acho que essa questão vai ficar bastante mexida, assim, que é o que essa neutralidade neutraliza. Então eu vou trazer uma situação daqui de Curitiba, eu acho legal ser bem situacional, né, a gente entender o território que a gente está. Em 2018, primeira eleição, quando entra o Bolsonaro, né, tava toda uma questão sobre o posicionamento das escolas e instituições de psicanálise. E aqui em Curitiba, uma escola conhecida, não vou citar nomes, né, mas uma escola conhecida se comunica com os seus sócios, eles chamam de sócios ali na nota informativa, e fala o seguinte: 2018, havia um desejo de muitas pessoas que as instituições se posicionassem. Então, em 2018, Curitiba, uma escola de psicanálise, fala o seguinte: informamos aos sócios que a posição do Conselho frente à situação política atual é de manter uma postura neutra. Entendemos que a deve ser apartidária, pois o vínculo que nos une é para estudo e transmissão da psicanálise. Dessa forma, respeitamos diferentes ideologias e seus membros. Assinado o Conselho Constituinte. Daí me chamou a atenção, eu guardei isso, eu já escutei alguma coisa de alguma instituição aqui de Curitiba que se disse neutra, ela usou esse termo, né, esse significante, né, e achei eu consegui achar nas conversas de WhatsApp, e era esse o informativo. O que eu fiquei feliz é que houve uma pressão com relação a essa escola, e hoje ela, foram poucas, né, ela é uma das únicas tradicionais de Curitiba que se posicionar com relação à questão do bacharelado em psicanálise da Uninter. A gente teve pouquíssimas escolas aqui do Curitiba que se posicionaram. E tem essa questão subentendida de uma posição neutra. Então, o que isso acarreta? Inclusive, como consequências para a gente poder ou não defender os dispositivos de formação e transmissão em psicanálise. Então, essa ideia de neutralidade tem consequências muito graves, né? Então tá, fazendo esse preâmbulo, eu vou passar por um breve prólogo, assim, né, situacional do termo neutralidade dentro da psicanálise, como que ele se cunha, né? Uma narrativa, né, possível, são narrativas também isso, mas a partir dos textos da técnica, né, qualquer dúvida me perguntem também se eu fizer alguma referência que dá para esmiuçar um pouco mais, assim. Os textos da técnica são textos que o Freud escreve e publica em meados de 1910, e que ele vai dizer vai ter um tom normativo, né, sobre como pensar a técnica em psicanálise. Esses textos da técnica, eles são importantes porque ali começa a ideia de princípio de abstinência e neutralidade. Então, assim, vamos pensar as condições de emergência, né, dessa regra, porque o princípio da abstinência se torna uma regra da técnica em psicanálise. Então, são textos, né, que trazem um desejo de Freud por delimitar o campo da técnica, e possivelmente, né, na história da psicanálise, isso também se deu por conta da institucionalização e criação da IPA. Então, estava começando também a história da institucionalização da psicanálise. Freud escreve, né, esses textos visando ao que dá a ver, pelo menos na minha leitura desses textos, uma tentativa de proteger o campo da prática clínica. Posto que nesse período histórico começa mesmo uma formalização e um regime de normas que vão nortear a formação dos analistas, né?
esse período é bem interessante para a psicanálise, porque como ainda não existiam essas regras bem definidas, aconteciam muitas possibilidades. Muitos analistas do período ali, contemporâneos a Freud, eles fazem experimentações, eles são muito criativos, né? O que eu acho bem massa. Mas aconteceram coisas questionáveis, né? O próprio Ferenczi, que é um autor com o qual eu dialogo muito, ele criou a possibilidade além da técnica ativa, que ele realmente propunha coisas de cunho proibitivo, né? Então o paciente fazia algum tipo de... ele chamava de onanismo larvar, né? Que é um movimento muito repetido no momento do atendimento. Ele falava para o paciente parar. Então a técnica ativa dizia também disso, de fazer uma interferência direta sobre o paciente, né? Então ele testou isso, e era um período muito criativo nisso, assim. Outras questões que aconteceram também foram envolvimentos entre pacientes e analistas. O mais clássico que a gente conhece é o do Jung com a Sabina, né? Sabina Spielmann. Então, estava um contexto que, de fato, estava propício a essa tendência do Freud a normatizar. Então, começa um cenário propício a estabelecimentos de regras, né, e que poderiam, né, que, na minha opinião, se tornar algumas, né, excessos dogmáticos, assim. Inclusive, na mesma época, a gente vai ter o próprio Freud atendendo a Ana Freud, né? Ele atende a filha. Então, são questões que aconteceram naquele momento histórico interessantes da gente entender o que isso disparava, por que isso foi disparado e como que isso daí foi tornado tabu, né? Porque, imagina, né? Atender o próprio filho hoje é um grande tabu, né? Da técnica, assim. Nesse mesmo período, nos anos 10, né, 1910, Freud escreve Totem e Tabu e escreve Contribuição à História do Movimento Psicanalítico. Então, o Totem e Tabu eu acho legal destacar porque é uma reflexão sobre as bases, né, ancestrais que sustentariam, né, as ditas leis morais civilizatórias. Então, Freud estava muito às voltas com o interdito e com o não, como que isso se organizava também num sentido geracional e histórico, para além da história individual, né? Então ele estava às voltas para, parece que, realmente entender como se instaura ou não, nesse aspecto macro e micro, né? Então, acontece a escrita de Totem e Tabu e a escrita da história do movimento psicanalítico. A gente, quando referencia esse texto, a gente costuma falar a história do movimento psicanalítico. Eu acho isso curioso, porque a gente esquece que é contribuição à história do movimento psicanalítico. Volte e meia a gente referencia desse jeito, né? E o que acontece nos textos da técnica, que também não é muito lembrado, é alguns momentos em que Freud fala que isso são sugestões, né? São referências possíveis. Ele tem trechos dos textos que fala para abertura, né? Da possibilidade da individualidade do analista. Então eu vou ler esses trechos para a gente lembrar desse posicionamento, dessa direção do Freud, né? Tem duas, né? Eu acho que Freud tem um lugar de fechar e um lugar de abrir. Eu acho curioso. Eu sou muito pró a visão do Foucault com relação à psicanálise, né? O Foucault, ele consegue ser muito crítico, mas ele não joga tudo no lixo, assim. Então eu acho legal o jeito dele, assim, para pensar. E aqui, nesses textos sobre a técnica, a gente vê esse Freud ambíguo, né, com relação a abrir ou fechar. Então, eu vou ler um trecho que é do... Agora eu esqueci Recomendações aos Jovens Médicos. Freud fala assim: as regras técnicas que estou apresentando aqui, alcancei-as por minha própria experiência, no decurso de muitos anos, após resultados pouco afortunados me haverem levado a abandonar outros métodos. Vocês conhecem esse trecho? Ele ficou bem conhecido com relação a esse apontamento. Daí Freud segue: minha esperança é que a observação dessas regras técnicas, poupe aos médicos que exercem a psicanálise muito esforço desnecessário e resguarde-os contra algumas inadvertências.
aqui vem o que ele sublinha, né? Devo, contudo, tornar claro que o que estou asseverando é que essa técnica é a única apropriada à minha individualidade. Não me arrisco a negar que o médico, constituído de modo inteiramente diferente, possa ver-se levado a adotar atitude diferente em relação aos seus pacientes e à tarefa que se lhes apresenta. Então ele sublinha essa dimensão, né, da individualidade do analista com relação à própria a forma como ele se apropria, né, do fazer clínico em psicanálise. Eu não sei se vocês conhecem uma carta que ele tem para o Ferenczi, que acho que 15 anos depois desse texto, é 1928, ele fala sobre esse texto com o Ferenczi, numa carta, e ele fala o seguinte: eu considerava que o mais importante a ser enfatizado nos textos sobre a técnica era o que alguém não deveria fazer, demonstrar as tentações que trabalham contra a análise. Quase todas as coisas positivas que alguém poderia fazer eu deixava ao tato, é um conceito do Ferenczi, que foi introduzido por você. Mas o que eu consegui com isso foi que os obedientes demais não se deram conta da elasticidade dessas dissuasões e se submeteram a elas como se fossem tabus. Eu acho interessante que ele fala tabus, né? Porque eu estava na época escrevendo justamente Totem e tabus. Isso precisaria ser revisto em algum momento, sem evidentemente revogar as obrigações. Então ele reconhece anos depois, mais ou menos 15 anos depois, que o potencial dogmático desses textos. Em vários momentos, então, a gente vai ver que, inclusive é isso, Freud propõe recomendações, né? E ele não pretende reivindicar uma aceitação incondicional a isso que está sendo proposto. Eu entendo na leitura, né, na minha leitura dos textos freudianos, que embora ele situe isso, muitas vezes ele tende a ser enfático, né? Então, assim, é uma coisa meio pendular. A gente, às vezes, precisa ficar atento a essas tendências no texto freudiano, né? Inclusive, um dos estudos bem intensos que eu fiz foi sobre o feminino em Freud, né? E sobre como ele pensava a figura da mulher. E, assim, a tendência dogmática, quando a gente vai estudar essa temática em Freud, é bem perigosa, assim. Então é isso, né? É uma possibilidade de crítica. Freud, então, ele fala uma coisa, eu vou citar uma outra parte dele, que é justamente sobre esse contexto, né? Também está nos textos sobre a técnica. Ele fala assim: a extraordinária diversidade de constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes opõem-se a qualquer mecanização da técnica e ocasionam que o curso de ação que, via de regra, é justificado, possa às vezes mostrar-se ineficaz, enquanto outro, que habitualmente é errôneo, possa de vez em quando conduzir a um fim desejado. Estas circunstâncias, contudo, não nos impedem de estabelecer para o médico um procedimento que, em média, é eficaz. Então, ele tem essa tendência discursiva, né? A falar, isso não é um ponto fixo, uma condição sine qua non, com relação à questão da técnica, né? Ele fica, muito às voltas, com essa dança, né? Entre plasticidade e rigidez, a minha percepção, assim. Uma coisa meio dual entre esses dois polos, assim. E daí, por fim, a última citação que eu vou falar sobre esses textos, Freud fala: devemos nos recusar, de maneira enfática, a transformar um paciente que se coloca em nossas mãos em busca de auxílio, em nossa propriedade privada, a decidir por ele seu destino, a impor-lhe os nossos próprios ideais e, com o orgulho de um criador, a formá-lo à nossa própria imagem. Então, o que vai se organizando a partir daí, me parece que é essa angústia do Freud em posicionar os nãos da técnica para um cuidado com relação à potência sugestiva do analista, que seria daí direcionar o paciente e não o tratamento. Só que são muitas vezes delicadezas de leitura e de experiência clínica que fazem às vezes a gente misturar as coisas, né? Então me parece que para não fazer uma direção sugestiva, a gente às vezes nessa ideia de ser neutro não dirige o tratamento.
Então, às vezes ocorrem misturas, por exemplo, né, entre dirigir o paciente ou dirigir o tratamento. Então, nesse contexto que Freud escreve Observações sobre Amor de Transferência, que aparece o termo, né, do princípio de abstinência. Eu acho legal lembrar que o princípio de abstinência ele está no que é um certo consenso, né, na comunidade psicanalítica das 3 regras freudianas com relação à técnica, que é a atenção flutuante, a regra da abstinência e a interpretação. Então, assim, é um pilar super importante com relação às regras freudianas sobre a técnica, né? O princípio de abstinência aparece, então, no Amor de Transferência, em 1915. Eu acho um conceito curioso. Na minha opinião, ele não aparece muito. Mas eu achei engraçado que ele aparece bastante na comunidade psicanalítica, assim. Mas, assim, se você for investigar os textos, ele não tem uma aparição super frequente. E ele também aparece muito mais nesse período histórico do Freud. A gente vai ver lá depois da segunda tópica, 1920 pra frente. Não aparece tanto, assim, é meio curioso isso. Mas no Amor de Transferência, em 1915, ele fala o seguinte sobre o princípio de abstinência. A técnica analítica exige do médico que ele negue a paciente, aqui está no feminino que ele está falando de um caso nesse momento do texto, né? Negue a paciente que anseia por amor a satisfação que ela exige. O tratamento deve ser levado a cabo na abstinência. Com isso, não quero significar apenas abstinência física, nem privação de tudo que o paciente deseja, pois talvez nenhuma pessoa enferma pudesse tolerar isso. Em vez disso, fixarei como princípio fundamental que se deve permitir que a necessidade e anseio da paciente nela persistam, a fim de poderem servir de forças que a incitem a trabalhar e a efetuar mudanças. Então ele fala de uma abstinência com relação a responder no que está nesse momento do texto e na tradução, a um anseio da paciente pela reciprocidade no amor, né? Então a paciente estava envolvida com o analista e a abstinência seria de não responder a isso, né? Se relacionando com o paciente. E nisso ele fala, essa potência, né? Essa força libidinal direcionada na cena clínica para o analista, ela é importante inclusive para efetuar mudanças. Então, basicamente, assim, depois isso se consolida, né, na psicanálise como não responder nem com sim nem com não a demanda, mas sustentar a demanda, né? Então, isso aparece nesse texto com relação à proposta do Freud com essa circunstância do princípio da abstinência.